Fala amigos, eu sou o Note Pense Só. Após voltar do seu treinamento com os deuses, você tem que cumprir missões da guilda de aventureiros, mas se sente deslocado na escola devido ao seu vasto poder. Amigos, estamos de volta com o anime The Aristocrats of the Woodland Adventure. Depois de ler a carta entregue por Caim, o governante pergunta se o garoto esteve de fato com o primeiro rei. O menino explica que Yuya criou outro mundo e tem vivido lá como deus da criação. O primeiro-ministro Magna diz que isso é impossível, mas quando observam que a katana do primeiro rei agora está com o garoto, eles acreditam na história. Como a carta também falava sobre o treinamento, Caim explica que foi extremamente rigoroso, tendo que atravessar uma floresta infestada de monstros aterrorizantes e ter luta simulada todos os dias até não aguentar ficar de pé, e que tudo isso durou um período de 5 anos. O rei fica perplexo ao saber que se passou 5 anos, afinal a aparência do menino continua a mesma. O Duque Eric informa o garoto que eles receberam um relatório da guilda de aventureiros enquanto ele esteve ausente, dizendo que ele esqueceu de aceitar a missão necessária para avançar para o rank A, e se deixar assim, seu registro da guilda será cancelado, o que deixa o menino em choque. Na guilda de aventureiros, Caim questiona se o registro dele será fechado. O menino explica que entrou na academia e que não teve muito tempo livre ultimamente. Seu cunhado entende e fala que Tijuana ficou solitária, dizendo que por não treinar com Caim, seu amor acumulado estava prestes a explodir. Sobre o cancelamento, o mestre fala que o tempo limite da missão para se tornar um aventureiro de rank A está acabando. Caso o tempo expire, seu registro como aventureiro será cancelado. Como isso está fora de cogitação, ele entrega uma missão para capturar bandidos que estão aparecendo com frequência entre a rota de Grácia até a capital real. Eles são um grupo de 10 pessoas, mas o chefe diz que isso não será problema, já que o garoto é o mais forte da capital. Graças à magia de teletransporte, ele chega instantaneamente na rota e usa sua magia de voo para procurar os bandidos de cima. Ele observa uma carruagem sendo atacada e parte para ajudá-los. Quando aterrissa, nota que quem está sendo atacado é sua tutora Nina, o pai de Parma chamado Sabinus, e sua outra tutora Millie, que está com um machucado no braço, mas Caim logo a cura com sua magia. Os bandidos começam a zoar a cara de Caim por ainda ser apenas um garoto, mas ele ergue sua katana e avisa que vão pagar caro por terem ferido sua professora. Os bandidos não dão a mínima e avançam para cima do menino. Usando fortalecimento, ele começa a nocautear um a um, mas obviamente usando a espada com a bainha para não eliminar seus inimigos. Depois que estão todos subjugados, ele diz que é realmente difícil conter seu poder. Quando suas professoras perguntam o que ele está fazendo ali, Caim responde que aceitou uma missão de subjugação da guilda. Millie se espanta e pergunta se ele realmente tem 12 anos, e Nina diz que esse tipo de missão são no mínimo rank C, mas quando observam um cartão dourado ficam abismadas ao saber que ele pulou os demais ranks e chegou no rank A. Sabinus acha isso incrível e pergunta o que eles farão com os bandidos capturados, mas Caim diz para eles não se preocuparem com isso, afinal ele é um rank A. Caim então passa pelas pessoas puxando eles em uma jaula, os fazendo ouvirem os comentários sobre seus atos bárbaros. Ao chegar no local do destino do empregador, Parma aparece e fica surpresa em ver seu amigo e pergunta o que está acontecendo. Caim explica que capturou os bandidos a pedido da guilda. Ela fica impressionada e se preocupa por ele ter que relacionar a escola, o trabalho da guilda e as obrigações com o barão. Suas professoras ficam abismadas ao ouvir essa afirmação e Millie questiona que não pode falar com ele de forma desleixada, mas Caim avisa que elas não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Ela fica aliviada e se impressiona com o tanto que seu aluno cresceu, por isso lhe dá um abraço, mas Caim envergonhado se despede de Parma e segue em direção à guilda de aventureiros, mas é claro que suas professoras vão com ele. Após entregar o relatório da captura dos bandidos, ele fala que tem um testemunho de Sabinus, caso seja necessário. Redia se impressiona e avisa que vai informar o mestre da guilda. Nesse momento, Crows e os demais bardeneiros de antes aparecem e ficam provocando as garotas. Por elas recusarem, Crows tenta segurá-las, mas Caim agarra seu braço e pede para pararem de incomodá-las. Eles instantaneamente lembram do garoto e ficam extremamente apavorados com a pressão assassina do menino. Cláudia então aparece junto de sua esposa para acalmar as coisas, e Caim avisa que eles estavam incomodando suas amigas. Para sua surpresa, Cláudia conhece suas professoras e diz que isso é porque Millie é sua irmã mais nova. Como Lina estava curiosa de como se conhecem, Millie explica que foram professoras de Caim quando ele tinha 5 anos. Para aproveitar essa ocasião feliz, Cláudia sugere que eles bebam e conversem. Enquanto brindavam, Cláudia pergunta por que eles estão juntos hoje, e sua irmã responde que Caim as salvou durante a missão de escolta e capturou vários
vários bandidos. Ele fica surpreso em saber que o garoto já é o Rank A, mas não se impressiona, já que Caim é o único estudante que conseguiu acompanhá-lo com sua força total durante o combate. Millie fica surpresa, afinal Cloud chegou no Rank A sem usar magia e apenas com suas habilidades com a espada. O casal fica espantado em saber que o menino é um barão com domínio e rapidamente pedem desculpas por ser rudes, mas Caim não liga para essas coisas. Millie fica curiosa e questiona como ele ficou tão forte, o que deixa Caim recuado, pois não pode falar que teve o treinamento com os deuses em outro mundo. Millie ficou sabendo que ele derrotou um dragão vermelho de nível SS quando ainda era uma criança, e mostram para eles as bolsas mágicas que ganharam dele depois que terminaram de ensiná-lo. Lina fala para elas esperarem um pouco e pergunta o quanto essa bolsa que ganharam pode armazenar, mas Millie não sabe dizer, até porque nunca conseguiu enchê-la completamente. Depois de dizer que foi ele mesmo quem fez, Nina completa dizendo que Caim lhe disse que a mansão dele cabia dentro da bolsa. Ouvindo isso, Lina percebe que é um tesouro nacional e com um pouco de pressão consegue convencer Caim de fazer bolsas mágicas para o casal. Porém, como ela é fraca para bebidas, Lina acaba desmaiando em cima do garoto e Cloud fala que ela não se lembrará de nada no dia seguinte. Caim lembra que tem aula amanhã e não pode deixar de ir, já que acabou faltando a semana passada inteira. Cloud pergunta o porquê um nobre com domínio e aventureiro Rank A precisa ir para a escola e chega à conclusão de que ele vai acabar ficando deslocado, mas Caim dá a desculpa que ainda tem muitas coisas que ainda não sabe. Nina admira sua dedicação e decide abraçá-lo, mas ele fica com vergonha e sai correndo da guilda. Cloud tem certeza que ele está sofrendo e pensa de uma forma para poder ajudar seu amigo. Nesse momento, Hate aparece e diz que o instrutor que deveria dar aula sobre aventureiros amanhã se machucou em uma missão e está à procura de um substituto. Percebendo que é para a escola de Caim, Cloud pede por mais detalhes sobre esse assunto. Na Academia Real, nessa aula, todos os alunos devem acertar os alvos com suas magias, exceto Caim, que está proibido de usar magias ofensivas dentro da escola, pois a barreira não aguenta suas magias de nível iniciante. Observando de longe, seus amigos percebem que Caim realmente está deslocado do resto da turma, por isso decidem agir como planejado. Na aula de aventuras, o professor Bogen informa que convidou alguns aventureiros da guilda. Quando Cloud e companhia entram, os alunos se impressionam ao ver o conhecido grupo Chamas de Gelo, o que deixa Caim meio chateado por não terem lhe contado que viriam. Como todos os alunos já se registraram como aventureiros, Cloud pede para que eles mostrem seus cartões de guilda. Todos o fazem, exceto Caim. Devido a isso, Cloud se aproxima dele e fala para ele mostrar o cartão, mas com medo de mostrar seu cartão dourado e afastar ainda mais seus colegas, ele fica apavorado e depois de receber os olhares de todos, Caim fala que esqueceu seu cartão. Lina percebe que Caim realmente está isolado da turma, sendo assim vão ter que usar sua carta na manga. No campo de treinamento, eles vão fazer uma aula prática de batalhas simuladas, o que deixa Caim animado, pois assim vai conseguir lutar de igual para igual com Cloud. Mas como tinham muitos alunos na sua frente, ele decide ir até Lina para praticar, mas Nino lembra que ele está proibido de usar magia, o que o deixa bastante deprimido. O plano deles é mostrar que são fortes para os outros estudantes, então na vez de Caim, ele provaria estar no mesmo nível deles, e quando estiverem surpresos com seu nível de poder, Caim se tornará o herói da escola. Nesse momento, Caim fica todo animado, pensando que era a sua vez, mas quando olha para trás, observa que tem uma fila gigante para poder participar da simulação. Quando finalmente chega a sua vez de participar e mostrar suas novas habilidades contra Cloud, o sinal toca e o professor encerra a aula. Cloud pede desculpas e fala que ficará para a próxima vez, mas o professor fala que não haverá uma próxima vez. O motivo disso é que usaram o orçamento que tinham para reparar os danos que Caim causou no exame de admissão, o que deixa Caim completamente desolado, pois queria muito testar suas novas habilidades. À noite, uma explosão acontece na Floresta de Grácia, mas na verdade é Caim liberando sua raiva por Cloud com sua magia. Ele acaba batendo um dragão em dois e causando uma explosão tão grande que o guarda que vigia a muralha pensa que é um rei demônio e soa o alerta. Devido a isso, o Marquês Garm avança com seus cavaleiros, mas Caim já se sentia melhor e usa sua magia de teletransporte para ir embora, mas o lenço novamente fica para
para trás. Ao chegar na cratera, Garmin nota o lenço com o símbolo de sua família e fica abismado, pois sabe quem realmente fez essa bagunça. No palácio, o rei fala que recebeu uma carta do pai do garoto e avisa que vai voltar para Grácia, pois, segundo a carta, um rei demônio apareceu na Floresta dos Monstros, onde crateras foram formadas com chuvas de rochas flamejantes. Caim diz que eles não precisam se preocupar. O rei percebe algo estranho e pressiona para saber se ele não está lhe escondendo nada, e Caim acaba cedendo e pedindo desculpas. Enquanto isso, na caverna, um tenebroso dragão negro percebe que seu selo ficou mais fraco, e Errol percebe que logo poderá se libertar. E Caim novamente recebe uma bronca de seu pai, devido aos desastres que causou na floresta. Na Academia Real, os alunos terão uma aula sobre invocações. Quando a docente chama por Caim, ele se retira já pensando que não poderá participar, mas como não se tratava de magias ofensivas, ela diz que hoje ele poderá participar da aula. Para a aula de hoje, ela trouxe um especialista chamado Gret, um mago que trabalha no Palácio Real. Gret explica que existem dois tipos de invocações. O primeiro é aquele que se estabelece uma ligação com o monstro e assim firma um contrato com ele. O outro tipo é chamar o monstro através de um círculo mágico e assim também firmar o contrato. Nessa aula, os alunos tentarão invocar algo usando o círculo mágico, porém mesmo que consigam invocar um monstro, vão ter que se dar bem com ele se quiserem firmar o contrato. Usando o talismã de invocação, os alunos conseguem invocar criaturas pequenas e pacíficas para firmarem um contrato. Uma das crianças invoca uma feroz besta e tenta forçá-la a fazer o contrato, mas ela simplesmente o ignora e desaparece. O mago do palácio explica que o garoto não conseguiu firmar o contrato devido à sua pouca quantidade de mana, por isso a criatura foi embora. Gret chama por Caim e fala que como todos terminaram, agora é a sua vez de tentar. Caim coloca o talismã no chão, mas ele fica espantado, questionando que bicho estranho irá aparecer se usar toda a sua mana. Mas Gret diz que se ele não conseguir firmar o contrato, o monstro vai sumir, por isso tem permissão para usar toda a magia que puder. Então, sem se preocupar, ele usa toda a sua mana para fazer a invocação, com a esperança de que apareça um monstro para brincar com Haku e Gin. Mas a invocação foge de seu controle e uma forte luz emana do solo. Caim acaba sendo jogado para trás e quando olha para o círculo de invocação, um homem lá estava sentado e questiona o porquê de um humano ter invocado um rei demônio como ele. Caim se espanta ao ouvir isso e usa uma magia de luz para que os alunos não possam enxergá-lo. Como ele se autodenominou ser um rei demônio, Caim se questiona se ele é companheiro de Errol. Curioso por um humano ter lhe invocado, o demônio olha os status do garoto. Ele então se levanta e vai em sua direção, mas quando Caim saca a sua espada, o rei demônio se ajoelha e pede desculpas, dizendo que será seu subordinado e chama Caim de escolhido. Com toda a felicidade do mundo, diz que firmará um contrato de invocação, e se assim for seu desejo, basta dar uma ordem e ele destruirá uma nação junto de seu exército. Seu nome é Seth. Se firmarem um contrato, irá poder chamá-lo quando quiser. Caim aceita sua proposta, mesmo não tendo a intenção de devastar outros países. Antes de ir embora, Seth fala que quando seu mestre quiser destruir uma nação, basta chamá-lo a qualquer momento. Enquanto gritava, dizendo que não queria destruir nada, Gret o chama, e o garoto mente, dizendo que não conseguiu firmar o contrato com o demônio, e ele foi embora. O homem aceita essa resposta, e Caim pensa que conseguiu enganá-lo, mas quando menos esperava, ele já estava de frente com as maiores autoridades do reino. O rei então o pressiona para saber o que ele invocou na aula de hoje. Caim fala bem baixinho que por causa da magia de invocação, acabou invocando um rei demônio, o que deixa todos os três apavorados. O rei fala que conhece o garoto e tem certeza que ele simplesmente não mandou de volta. Então, meio apreensivo, Caim fala que firmou um contrato com o rei demônio, o que os deixa mais uma vez espantados. O rei então lhe dá um sermão, falando que o menino não sabe se conter, e fala que se o demônio tivesse se rebelado, poderia simplesmente acabar com a capital em um piscar de olhos. Caim pede desculpas, mas assim que focou, sua mana foi sugada pelo círculo mágico. Gret diz que para invocar um rei demônio é preciso uma quantidade inimaginável de mana. O rei conclui que sua mana deve ter aumentado depois do treinamento com o primeiro rei. Sendo assim, pede para que Caim lhe mostre seus status absurdos. Porém, antes disso, o rei avisa para Gret que o que ele verá agora nunca deve ser falado em público e para considerar isso um segredo de estado.
Dito isso, ele pede para que Caim lhes mostre como estão seus números. Quando Caim abre os status, todos se impressionam ao ver que agora o garoto possui o título de semideus e que seus status são imensuráveis. O professor Gretch é o primeiro a venerá-lo como um deus. O primeiro-ministro Magnus questiona se devem chamá-lo de Lorde. O rei chega a perguntar se ele realmente não vai destruir a nação, e os três ficam espantados ao saber que Seth também lhe perguntou isso. Porém, tudo que Caim pede é que continuem tratando ele normalmente. Agora que Gretch entende que esse assunto não pode ser revelado, o rei fala que marcará uma audiência, onde Caim será nomeado como visconde e terá sua própria cidade. Antes de se retirar, fala que um homem que não consegue proteger uma mera cidade não conseguirá proteger uma nação. Em sua mansão, enquanto Silver lhe dá os parabéns por suas novas conquistas, Colin aparece e lhes informa que receberam uma notícia urgente de Grácia vindas de seu irmão Jim, dizendo que há sinais que os monstros da floresta estão se rebelando. Em Grácia, Caim percebe que as pessoas estão fugindo da cidade. Em sua casa, conversando com seu irmão, Jim informa que há 2 meses vem havendo um grande número de aumentos de aventureiros sendo atacados pelos monstros na floresta. Devido a isso, pediu para que os aventureiros de alto rank investigassem. Eles relataram que o número de monstros aumentou e agora estão mais violentos. Se levarem em consideração a rebelião que aconteceu décadas atrás e compararem com as rebeliões registradas, o atual estado da floresta coincide com o que houve no passado. Mas devido à falta de informação, não podem afirmar que é uma rebelião. Sendo assim, não podem enviar cavaleiros em uma alta escala. Caim então diz que irá até a floresta dos monstros. Jim, por sua vez, fala que não pode pedir que um lorde de nobreza se arrisque dessa forma. Porém, quando observa o cartão dourado, logo percebe que ele é um rank A. Caim explica que suas habilidades foram reconhecidas, além de também ter derrotado um dragão vermelho. Sendo assim, Caim decide ir até a guilda de aventureiros para conseguir mais informações. Lá, uma recepcionista novata fica meio chateada pela guilda da capital ter enviado uma criança, mas fica de cara quando nota que ele é um rank A. Nesse momento, Rudy aparece e pergunta o que o trouxe à guilda. Depois de falar que foi devido aos problemas da floresta, Rudy fala que os sinais de rebelião estão aumentando e por causa dos monstros agressivos, mal estão conseguindo se aproximar da floresta. Quem chega na guilda dessa vez são suas professoras, Millie e Nina. Ele fala que recebeu um recado de seu irmão e veio defender sua cidade natal. Já elas informam que vieram a pedido da guilda, que convocou todos os aventureiros de alto nível. Quando ele pergunta se elas entraram na floresta, Nina fala que são muitos monstros fortes apenas para elas duas. Millie diz que estão esperando seu irmão e a esposa dele para irem juntos, o que deixa Caim mais tranquilo, sabendo que Cloud virá à sua cidade. Quando Rudy se aproxima, Caim avisa que vai dar uma olhada na floresta para ter uma ideia da situação o quanto antes. Rudy questiona que seria melhor se alguém pudesse ir com ele. Caim então fala que tem alguém, apesar de não ser uma pessoa. Na floresta dos monstros, Caim invoca Haku e Gin, que pulam direto nele, mas pelo que parece ainda não se dão muito bem. Depois de usar sua magia de busca, Caim sente que está sendo vigiado por alguém. Eles derrotam vários monstros, mas a sensação não vinha de nenhum deles. Como não conseguiu encontrar nada, Caim decide invocar o Rei Demônio Seth, que rapidamente se ajoelha quando nota que seu mestre o chamou. Caim pede para ele verificar o local, já que sua magia de busca não está funcionando. Seth, por sua vez, sente a presença de algo estrondoso mais a fundo na floresta, e que no caminho parece haver uma quantidade enorme de monstros, sendo todos eles criaturas de alto nível. Sabendo que esses monstros podem destruir a cidade de Grácia, Caim pede para que Seth investigue mais detalhadamente. Para isso, Seth pede permissão para chamar seu subordinado especialista no assunto. Depois de concedida, o Rei Demônio invoca seu subordinado chamado Dalmátia. Quando olha para trás, ele fica abismado e pergunta quem é o garoto. Seth explica que esse é seu contratante e o deus que irá dominar o mundo. E mais uma vez, Caim é reverenciado por alguém. Seth explica que Dalmátia é um dos 4 reis e também um especialista em investigação. Seguindo as ordens de Caim, Dalmátia começa a investigação, usando sua habilidade especial com uma espécie de insetos. Quando eles se espalham pela floresta, vários dragões vermelhos surgem, e à medida que Caim vai derrotando cada um deles, Dalmátia ficava ainda mais impressionado com o poder do menino escolhido. Carregando um bando de monstros, Caim avisa que vai voltar para a cidade e explicar a situação para os outros. Na guilda, todos se impressionam com aquelas criaturas lendárias. Cloud e Lina finalmente chegam na cidade, e Caim explica que esses monstros estavam na floresta, por isso não devem abaixar a guarda. Enquanto isso, na floresta, Dalmátia percebe que mais a fundo tem algo tentando intimidá-los. Não ligando
ligando para isso, eles seguem em frente e notam que essa parte da floresta está infestada com inúmeras criaturas de alto nível. Percebendo que eles estão se aproximando, Errol manda seus monstros avançarem e devorar todos os humanos. Como estavam se movendo, Seth parte para avisar seu mestre. Percebendo sua chegada, Caim vai para o lado de fora. Seth informa seu mestre que a rebelião dos monstros começou. Caim então pede para Rudy avisar seu irmão e fala para Cloud organizar os aventureiros enquanto ele irá para a floresta. Mas não precisavam se preocupar, pois tem amigos tão fortes quanto um Rank A, o que deixa Seth muito emocionado ao saber que o seu mestre o considera como um amigo. Quando estão partindo, sua noiva Tiffana aparece e informa que veio a pedido do Marquês Garme. Caim então explica que está indo para a floresta dos monstros. Ela também queria ir, mas ele diz para ela ficar liderando os cavaleiros da cidade e proteger sua casa em sua ausência. Enquanto correm, Seth pergunta do porquê eles não usarem magia de teletransporte, mas Caim fala que mal existem humanos que conseguem usar essa magia, o que faz Seth concluir que deve ser muito difícil ser um humano. Na floresta, Dalmátia exterminava alguns dragões vermelhos, enquanto sentia uma grande nostalgia devido ao clima de batalha. Nesse momento, os outros dois chegam e Caim usa sua magia de fogo chamada Inferno para dizimar alguns monstros, mas nota que seu verdadeiro inimigo está no fundo da floresta, enquanto Errol nas profundezas da caverna fala que o jogo finalmente começou. Enquanto conversavam sobre o que fazer, Seth fala para seu mestre que vai cuidar dos monstros da floresta, enquanto ele deve ir até a origem do problema. Caim questiona se ele ficará bem, mas ele responde que invocará seus subordinados para ajudá-lo, mas alerta que a floresta vai ficar um pouco destruída. Enquanto Caim segue até o centro da floresta, o Lorde Demônio e seu servo Dalmátia seguiam para segurar os monstros. Na cidade, Tiffana está garantindo a segurança das pessoas. A dupla de magas estavam usando magia para sentir a presença dos monstros, mas o número nunca diminuía. Sabendo disso, Millie decide ir até a floresta para ajudar Caim, pois não sabem quantos monstros existem, e diz que quer agir como uma professora e ajudar seu aluno. Motivados, todos decidem impedir o avanço dos monstros e ajudar seu amigo. De volta à floresta dos monstros, Seth invoca seus leais servos. Eles se questionam o que aconteceu, já que não é normal ele invocar os 4 reis. Mas ele diz que um amigo pediu sua ajuda, por isso diz para eles segurarem as coisas por ali. Eles se perguntam quão grandioso deve ser esse ser para pedir um favor ao Rei Demônio. Nesse momento, eles se espantam ao verem Dalmátia, que é o lendário general demônio do mundo inferior, e perguntam o porquê dele estar ali. Dalmátia responde que também recebeu um pedido do amigo com o qual seu Lorde fez um contrato. Como estavam muito curiosos para saber quem é esse ser, Dalmátia fala que é um grande semideus e aquele escolhido dos deuses, o que deixa todos surpresos ao saber que o Rei Demônio firmou contrato com o escolhido dos deuses. Deixando isso de lado, Seth fala que eles devem proteger aquele lugar, então todos eles partem rapidamente para exterminar as criaturas. Enquanto sobrevoava atrás de seu inimigo, Caim exterminava os monstros em seu caminho com a magia de fogo Inferno. De repente, um fogo roxo atravessa a muralha de chamas de Caim, que defende com sua magia. Ao olhar para baixo, observa que Errol está transformado na forma de um dragão negro. Ele diz que não esperava menos do cachorrinho dos deuses, além de ter chegado antes do que imaginou. Depois de se livrar dos escombros, Errol fala que só conseguiu recuperar uma parte de si, por isso tem que usar o corpo desse dragão. Com seu poder, ele cria mais monstros e fala pro garoto que esse é um jogo para saber se os humanos vão ser devorados pelos monstros, e se pergunta até quanto tempo seus amigos vão aguentar. No início da floresta, Cloud nota que tem pessoas voando. Sua esposa diz que não é hora de brincadeiras, mas ao olhar para cima, notam que eles estão impedindo os avanços dos monstros. Levando em conta todo esse poder, eles deduzem que devem ser os amigos que Caim falou. Como tem muitos monstros, Seth fala para eles eliminarem o quanto puderem e deixar os que passarem para os humanos resolverem. Enquanto o grupo de aventureiros lidavam com os monstros que passaram, Errol diz que os olhos do garoto são os mesmos daqueles que o selaram. Lembrando do seu pior dia, o dragão negro lança uma rajada de fogo roxo em Caim, que consegue desviar, mas percebe que os monstros que foram atingidos pereceram instantaneamente. O garoto continuou desviando e revidando com sua magia Inferno, mas isso não era o suficiente para impedir Errol, nem nessa forma mais fraca.
enquanto os aventureiros impediam o avanço das criaturas horrendas, alegavam que quando terminassem, irão todos beber junto com Caim. Para ganhar tempo, Caim invoca Haku e Gin, que conseguem derrubá-lo, porém com sua cauda, Elrond atinge Haku fortemente, o fazendo cair desmaiado no chão. Ao mesmo tempo, na floresta, os aventureiros estão começando a ter dificuldades. A mana de Nina acaba, e ela não consegue mais se mover. Lina fala para os guerreiros recuarem e deixar as duas ali, mas seu marido alega que só existe uma vida, e que não se deve desistir dela tão facilmente. Mas mesmo tentando motivá-las, a situação só piorava. Quando um javali monstro estava prestes a devorar Cloud, lanças derrubam a criatura, e Tijuana derruba o bicho que estava com Millie. Ela agradece por eles terem segurado os monstros, e afirma que os reforços chegaram, e agora ela irá defender a linha de frente. Cloud agradece, mas fala que protegerão esse lugar juntos, e aguardar a volta de seu amigo. Quando Haku estava prestes a ser atingido pelas chamas de Elrond, Gin se joga na frente para impedir que o ataque acerte seu amigo. Para protegê-los, Caim entra no meio do ataque e consegue dissipá-lo. Querendo que seus amigos possam continuar sorrindo, Caim usa a sobrecarga que seu pai usava, fazendo Elrond lembrar desse poder. Caim então ativa o Santuário Divino, lançando um poderoso feixe de luz em Elrond, que tenta revidar com suas chamas, mas era tanto poder que ele não conseguiu suportar. O forte raio de luz alcança as nuvens, deixando todos os seus amigos impressionados, e as pessoas da cidade acharam que eram os deuses que tinham descido na Terra. Por estar muito empolgado em seu ataque, Haku e Gin mordem a perna para que ele pare com a magia. Sete e Dalmátia aparecem para ver o que tinha acontecido, mas quando olham o estrago que Caim fez, questionam se isso realmente foi necessário. Caim nem tinha percebido que havia derrotado o dragão negro. Eles o informam que os monstros voltaram para a floresta e a cidade está segura. Então, com o nascer do sol, a rebelião é encerrada. Caim volta até seus amigos para lhes dar a boa notícia e é recebido com um abraço de todos, onde reflete que nesse mundo ele pode proteger as pessoas. No dia seguinte, ele se encontra com o rei, que já grita com ele sobre o pilar de luz que chegou ao céu, pois foi tão radiante que dava para enxergar ela da capital real, além de muitos terem confundido a luz daquele pilar, os fazendo pensar que os deuses desceram para a terra. Caim explica que magia de nível médio não era o suficiente, por isso teve que usar magia de nível imperial. O rei se apavora e fala para ele não usar magias fora da realidade. Ele também ouviu relatos que haviam homens voando na floresta e questionam quem eles eram. Ele responde que aquele era o rei demônio que invocou para ajudá-lo, o deixando novamente chocado. Depois de ouvir tudo isso, ele pergunta ao primeiro-ministro Magna se não pode ceder o trono a ele, mas como não podia, decide recompensar ele de outra maneira. O rei então fala que lhe dará um domínio que havia falado antes. Então, em uma audiência formal, na presença de todos, o rei o nomeia como Visconde e lhe dá o domínio de Dorinthal. Com isso, seu nome passa a ser Caim von Silford Dorinthal. Quando fala para sua família, eles ficam meio preocupados e avisam que a Guilda dos Aventureiros sempre joga todos os problemas para Dorinthal. Por esse motivo, vários nobres que aceitaram esse cargo no passado fugiram e abandonaram aquele lugar. Quando Teleste ia confrontar seu pai, Caim fala que está empolgado, pois poderá criar uma nova cidade onde todos seus habitantes possam sorrir. Todos ali aceitam sua decisão, mas falam para ele não exagerar. Um cavaleiro do palácio explica ao rei que quando Caim chegou em Dorinthal, foi atacado pela guilda com o pretexto de boas-vindas, mas ele acabou destruindo a arena por completo. Quando estava em um bar, ele viu dois homens chutando uma garotinha que serviu suas bebidas e deu uma boa lição neles, mas acabou sendo preso por causa disso. Não só isso, como também reclamou com a igreja por estarem cobrando um dízimo muito alto. Ele armou uma cilada na calada da noite para capturar membros da guilda que foram atacar o sacerdote e está fazendo muitas outras coisas. A última de suas façanhas em seu novo domínio foi construir um castelo muito melhor do que o da capital real e, como de costume, acaba levando uma bronca por isso. Amigos, chegamos no final da primeira temporada, agora só nos resta aguardar até a próxima ser lançada. Mas continue acompanhando os novos vídeos, pois vou trazer histórias e aventuras pra vocês. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado pra não perder as próximas histórias de animes. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal, agradeço demais, galera. Bom, é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!